Bom, e agora vamos falar de clima. O fenômeno climático Laninha está indo embora e agora vem o El Ninho, um fenômeno que assusta o setor do agro por ser mais seco e quente e gera apreensão para quem lida com lavouras. Mas nessa conversa que o meteorologista Luiz Renato Lazinski teve com o Sérgio, o cenário desenhado por ele é para deixar o agricultor mais tranquilo. Vamos ver. Bom, Sérgio, primeiro acho que é bom deixar bem claro que El Niño, Laninha não tem nada a ver com o aquecimento global, como se fala. O El Niño, na verdade, ele é um aquecimento das águas ali próximo à região equatorial do Oceano Pacífico. O Laninha, ao contrário, como você falou, tivemos 3 anos seguidos de Laninha, não é? É um resfriamento dessas águas. Então, ele não tem muito a ver com o aquecimento. O pessoal fala, porque é o ano de El Niño, o planeta vai aquecer. Não. Inclusive é bom deixar bem claro, né, Sérgio? Os mapas não mostram muito que o planeta está aquecendo tanto assim, né? O mapa do mês de maio, por exemplo, dos monitoramentos que nós temos por satélite, por estação meteorológica, mostra um aquecimento de 0,3, 0,4, ou seja, 3 ou 4 décimos de graus acima da média. Isso não é muita coisa, né? Então não é porque tem El Niño que vai ter um aquecimento. Particularmente o El Niño, para nós aqui na região centro-sul do Brasil, centro-sul da América do Sul, é muito bom, Sérgio. Em anos de El Niño, por exemplo, existem estudos que mostram aí mais de 100 anos, né? 90% dos anos de El Niño, nós temos chuvas acima da média, chuvas abundantes e chuvas bem distribuídas aqui no centro-sul do Brasil, centro-sul da América do Sul. Por outro lado, né? Você tem chuvas aí muito irregulares e abaixo da média nas áreas mais ao norte e nordeste do Brasil. Então, aquelas áreas mais ao norte do Mato Grosso, Mato Piba, por exemplo, dessa próxima safra pode sofrer um pouco mais. Mas com o El Niño, para nós aqui, particularmente no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, aqui mais para o sul, né? Argentina, por exemplo, que sofreu muito nessa última safra, Paraguai, que sofreu muito na safra passada, Rio Grande do Sul também, nós vamos ter aí, com relação às precipitações, nós vamos ter um clima bastante favorável para a nossa próxima safra de verão, né? Outra coisa, com El Niño também, as temperaturas ficam mais amenas, né, Sérgio? Não temos esses altos e baixos. Por exemplo, no ano de Laninha, ou está muito quente, ou está muito frio, nós temos a entrada dessas massas de ar extremamente fortes, né? Então, o que acontece? No ano de El Niño, as temperaturas são mais amenas. A amplitude térmica ela não varia tanto, né? Então, por exemplo, a chance de você ter uma geada tardia lá para setembro, nessas áreas mais altas, que planta-se trigo aqui no sul do Brasil, é muito pequena. Não é que não vá acontecer, mas a chance é muito pequena, porque o El Niño, ele, digamos assim, ele mantém essas massas de ar mais afastadas, né? Há um bloqueio, as frentes frias ficam mais ou menos estacionárias aqui pelo centro-sul do Brasil, um clima mais úmido. Aí, então, não que não favoreça a geada, tá certo? Mas a chance é muito pequena de ter uma geada tardia. Teremos geada, claro, no inverno, isso é normal, mas geadas tardias aí é muito mais difícil. Então, eu vejo assim, o El Niño está aí, ele já está se posicionando. Tenho visto muita notícia de que, porque é um super El Niño, porque... Não é um super El Niño, tá certo? Os modelos não mostram isso, os prognósticos não mostram isso, mostram que é um El Niño moderado, tá certo? Até certo ponto um pouco mais forte, mas não é um super El Niño. Nós tivemos El Niños realmente fortes, em 82, 83, nós tivemos aquelas enchentes históricas ali no Vale do Itajaí, e um outro El Niño muito forte foi em 91, 92. Esses realmente foram super El Niños, tá certo? Enchentes em muitas áreas aqui da América do Sul, não é? Mas esse não, esse é um El Niño normal, moderado, tá certo? Não é nada de super El Niño, mas é El Niño. Como eu falei, para nós aqui, no sul do Brasil, centro-sul do Brasil, é bastante favorável. Chuvas bem distribuídas, chuvas mais abundantes. O que nós podemos ter é problemas com excesso de chuva. Por exemplo, no início do plantio, ali em setembro, nossa primavera normalmente já é chuvosa, Sérgio. Tá? Ela já é chuvosa. E com o El Niño ela se torna mais chuvosa ainda. Então, às vezes, tem problema no início do plantio. Você pode ter problema, por exemplo, com as culturas de inverno. Colheita, por exemplo, trigo, que você vai colher ali a partir aí de agosto, setembro, outubro. Essas áreas mais que plantam mais tarde vão colher ali por outubro, novembro. Você pode ter um excesso de chuva, um excesso de umidade, tá certo? Mas o problema pode ser o excesso de chuva e não a falta. É melhor que eu tenha muita chuva do que falta de chuva, né? Acho que
Com falta eu não tenho o que fazer agora, com excesso eu tenho alguma coisa para fazer. Outra coisa também que vale chamar a atenção é um ano mais úmido, você pode ter mais doença, né? Por exemplo, esse ano foi um ano mais seco, você teve menos pressão de doenças fúngicas, né, nas lavouras, por exemplo, a ferrugem não atacou tanto, digamos assim. Agora, num ano mais úmido como esse, o agricultor tem que ficar atento, porque é úmido, é bom, mas é bom também para a doença, né, Sérgio?